e compartilhar aqui com vocês, pessoal, a tela. Pessoal, verifica para mim se já está compartilhado aí com todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é o BR modelo, mas antes da gente começar a trabalhar com ele aqui, eu vou passar de novo para vocês, pessoal, brevemente aqui o conceito de normalização em banco de dados, tá bom? Vou compartilhar aqui essa apresentação. Então vamos lá, conceito de normalização. Normalização é um processo de depuração de um modelo de dados para reduzir sua redundância e sua estabilidade. Conceitos básicos: dependência funcional completa, quando um atributo não identificador depende dos atributos identificador. Dependência funcional. Vou pegar aqui. Quando dependência funcional parcial. Quando um atributo não identificador depende de parte dos atributos identificadores. Dependência funcional transitiva. Quando um atributo não identificador depende de outro atributo também não identificador. Normalização permite eliminar atributos com mais de um valor, duplicados ou repetidos, e que contêm derivados de outros atributos, tá? Isso aqui, pessoal, a normalização é aquele processinho de tuning, que é o quê? Para você otimizar o seu banco de dados, então melhorar ele, tá? Para a gente começar a estruturar ele de uma forma para que ele trabalhe melhor e mais rápido. Vamos lá, entidade não normalizada. E aí a gente tem três formas, pessoal. A primeira forma normal, eliminar grupos de atributos que se repetem e atributos multivalorados. Segunda forma normal, eliminar dependências funcionais parciais. Terceira forma normal, eliminar dependências funcionais transitivas. Vamos lá, verificação da primeira forma normal. Verifica se cada atributo tem um único valor para cada instância e da entidade. Nenhum atributo pode ter valores repetidos. Beleza. Um exemplo. Verifica se a entidade, cliente, abaixo está na primeira forma normal e se não tiver, converta para a primeira forma normal. Então vamos lá. Então a gente tem a entidade, que é o quê? Que é a minha tabela ali cliente. E aí eu tenho as colunas número e data de contato. Beleza? O atributo data de contato pode ser múltiplos valores. Portanto, a entidade cliente não está na primeira forma normal. Para transformar a primeira forma normal, vamos criar uma entidade adicional, contato, e relacionada e fazer um relacionamento de 1 para n no sentido de cliente contato. Então o que a gente vai fazer? A gente tem essa tabela aqui onde cliente, onde que temos as colunas número e data de contato. A data de contato, a gente pode ver que ela pode ter múltiplos valores. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar. A gente transforma a data de contato em uma outra entidade, em outra tabela. Vamos lá. Verificação da segunda forma normal. Verifica se cada atributo é dependente apenas do identificador da entidade. Verifica se existe algum atributo dependente apenas de parte do identificador da entidade. Exemplo: verificar se a entidade curso está normalizada. Então vamos lá, eu tenho a minha tabela curso aqui. Na minha tabela eu tenho as colunas código, nome, preço e duração. Beleza? Então aqui é a minha tabela. Agora, cada código determina um valor específico para nome, duração e preço. Beleza?
Todos eles são dependentes exclusivamente do identificador. E nenhum dos atributos é derivado um do outro. Portanto, a identidade já está normalizada, beleza? Que aqui, pessoal, a gente já tem para ela o nome, a duração e o preço, beleza? Todos são dependentes. E nenhum dos atributos é derivado de um outro, tá? Então, ela já está... Nenhum dessas colunas aqui, elas vêm de outra tabela, beleza? Então, no caso aqui, ela já está normalizada. Agora, vamos fazer um exemplo aqui com um exercício. Verifica se as entidades abaixo estão normalizadas. A primeira eu tenho aqui cliente, que na minha coluna, na minha entidade cliente, eu vou ter, ou na minha tabela cliente, eu vou ter as colunas código, nome e data do pedido. Beleza? E aí eu tenho um relacionamento. O que é esse triângulo não, esse hexagonal aqui, esse símbolo significa que ele está tendo uma relação com uma outra tabela. E nessa minha outra tabela, que é a minha outra entidade, que é pedido, eu tenho número, quantidade e preço do item. Então elas têm um relacionamento. Cada instância de cliente e pedido determina valores específicos de quantidade e preço do item. O atributo data do pedido está perdido na entidade cliente. Então, eu tenho aqui esse atributo, minha coluna aqui, ó, data do pedido, ele está perdido na tabela cliente. Porque ele não é dependente do identificador da entidade. Ele deve ser um atributo de pedido. Então, eu não preciso ter esse atributo aqui na entidade cliente. Eu posso adicionar ele aqui na entidade pedido. Beleza? Agora vamos ver como é que ele ficaria. Então, eu te deixaria somente o código e o nome, as colunas, os atributos código e nome da tabela cliente. E aí, como que eu já faço um relacionamento com a tabela pedido, eu passo a data do pedido, que é onde que ele vai ter uma relação direta aqui com a tabela pedido, para ela ser adicionada, para esse campo, para essa coluna ser adicionada nessa entidade. Cada instância de cliente e pedido determina valores específicos de quantidade e preço do item. O atributo data do pedido está perdido na entidade cliente, porque ele não é dependente do identificador da entidade. Ele deve ser atributo de pedido. Beleza? Então, eu normalizei. Então, vamos lá. Como a gente olhando aqui para a nossa entidade, para a nossa tabela cliente, e aqui eu vou ter os meus atributos, as colunas, código, nome, data do pedido, endereço, número do pedido, quantidade pedida, valor unitário. Então, pessoal, aqui eu tenho algumas colunas, alguns atributos que eu posso tirar da tabela cliente e criar uma nova tabela e fazer um relacionamento entre elas para normalizar aqui essa minha base. Então, vamos lá. Como a entidade não tem nenhum atributo com valores repetidos, está na primeira forma normal, beleza? Então, eu não tenho nenhuma coluna repetida aqui, nenhum atributo repetido. Entretanto, os atributos data do pedido, número do pedido, quantidade pedida e valor unitário não são dependentes do identificador da entidade. Portanto, ela não está na segunda forma normal, beleza? Para normalizar, devemos criar uma entidade auxiliar com os atributos não dependentes do identificador. Então, aqui ele já mostra, pessoal, quais são os atributos que eu vou precisar para criar uma nova entidade. Beleza? E aí, eu pego nome, endereço e código, deixo na entidade cliente e crio uma nova entidade que é a pedido, onde eu adiciono os atributos relacionados. Data pedido, número do pedido, quantidade pedida e valor unitário. Beleza? Agora, verifica se a entidade abaixo está na terceira forma normal. Beleza? Vimos a primeira e a segunda forma. Agora vamos ver
a terceira. Primeiro, não existe nenhum atributo com valores repetidos. Então, aqui eu não tenho nenhum atributo com valor repetido. Logo, a entidade está na primeira forma normal. Beleza? Os atributos número do cliente, nome do cliente e limite de crédito não são dependentes do identificador da entidade. Portanto, ela não está na segunda forma normal. Logo, a entidade não está na terceira forma normal. Para passar para a segunda forma normal, devemos criar uma entidade auxiliar com atributos não dependentes do identificador. Opa. Vamos lá. Não, aí aqui, o que eu faço? Eu tenho os meus atributos e aqui eu só deixo somente quais na terceira forma normal. O número do pedido, quantidade pedida, o valor unitário, a data do pedido e aí eu tenho esse total de item. Beleza? Não existe nenhum atributo com valores repetidos, logo a entidade está na primeira forma normal. Beleza. Todos os atributos não identificados são dependentes do identificador da entidade, logo ela está na segunda forma normal ainda. O atributo que criamos aqui, total do item, é dependente da quantidade pedida e do valor unitário. Portanto, não está na terceira forma. Para passar para a terceira forma, basta eliminar o atributo total de item, que é desnecessário na entidade. Então, eu não preciso desse total de item aqui. Eu posso trabalhar com essa entidade somente com esses outros atributos. Beleza? E aí, eu elimino o atributo total do item. Vamos lá. Exercício 5 minutinhos aqui para resolução. Normalize a entidade abaixo. Agora, pessoal, eu sei que eu já mandei para vocês, mas a gente vai fazer junto aqui. Deixa eu virar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sobre normalização e primeira, segunda e terceira forma normal? Tranquilo? Posso seguir aqui? Beleza. Deixa eu pegar para essa gravação.